Olá, meus amados irmãos, irmãs, amigos e amigas do YouTube. Neste momento eu quero gravar mais este vídeo falando do grande amor de Deus, das leis divinas que são dadas para nós obedecer. Hoje, eu quero falar sobre o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim: Ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Meu amado irmão, minha amada irmã, não devemos falar mal das autoridades civis, militares e eclesiásticas, porque a Bíblia diz, é a Bíblia que fala que todas as autoridades são permitidas por Deus. É Deus que permite que as autoridades existem, Tem um plano de Deus por trás de tudo isso. Então, irmãos, meu irmão e minha irmã, não fale mal das autoridades, não murmure contra as autoridades. Pelo contrário, a Bíblia diz que é para nós orarmos pelas autoridades civis, militares e eclesiásticas. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que as autoridades não são terrores para aqueles que praticam o que é certo. As autoridades são terrores para aqueles que vivem uma vida errônea, uma vida desconcertada. Mas todos aqueles que temem a Deus, todos aqueles que querem ter uma vida de paz, não vai ficar provocando as autoridades, xingando as autoridades, falando mal das autoridades. Meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, sinceramente, Deus me libertou de tudo isso, porque a gente vê nas redes sociais, um falando mal do outro, falando das autoridades, e o Senhor Jesus, ele me corrigiu, ele falou: não, meu servo, não é assim que tem que fazer, não, você deve orar pelas autoridades, para você ter paz, porque quando a pessoa começa a falar mal das autoridades, está falando contra Deus, porque a Bíblia diz, meus amados irmãos, que todas as autoridades são constituídas por Deus. Olha só, meus amados, está na Bíblia. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, não leve a mal, eu falar isso, porque muitos estão aí mal acostumados, fala mal das autoridades, do governo, da presidência, disso. São autoridades, irmãos. São autoridade, meu irmão e minha irmã. Não devemos usar a nossa voz, a nossa língua, a palavra que Deus nos deu, para ficar falando mal das autoridades. Isso aí faz mal para a gente mesmo. Então, se você não sabia, você está sabendo agora através desse vídeo. Não fale mais mal das autoridades. Ah, mas ele está fazendo isso, ela está fazendo aquilo. Deixa que Deus está no controle. Deus está no controle e Ele, sabe o que fazer, O que fazer. Porque não foi Ele que permitiu, não foi Deus que permitiu, então Ele sabe lidar com tudo isso. E nós não sabemos. Às vezes nós ficamos preocupados e começa a murmurar, espraguejar. Não, irmão, não pode fazer isso, não pode. Tá escrito, olha o que está escrito lá em Timóteo, 1 Timóteo 2. Ademoesto-te, pois, antes de tudo,
que se façam deprecações, orações, olha só, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. E meus amados irmãos, glória a Deus, isso me dá segurança, me dá alegria. Jamais eu vou ficar falando mal das autoridades, né? Antes de o Espírito Santo me repreender, né? Porque a Bíblia diz que Deus repreende aqueles que ama, para a gente não continuar fazendo as coisas erradas. Mas antes eu tinha aquele negócio, eu sou do fulano, do cicrânio, e porque o fulano faz isso, o cicrânio... Irmão, isso não resolve nada, irmão. O que resolve, né, já que eu estou debaixo de autoridades, no plural de autoridades, então o meu dever, meus amados irmãos, é orar, abençoar, né? É orar, porque é uma luta, irmão, é uma luta, é uma batalha para esses homens, né, que estão lá em eminência, seja civis, militares ou eclesiástica. É uma luta, porque cada um tem uma ideia, cada um tem uma opinião, né? E as autoridades, muitas das vezes, têm que colocar ordem para que o ser humano aprenda respeitar as autoridades. Quero dizer que, humanamente falando, né, nenhuma autoridade, humanamente falando, são perfeitas, né? São seres humanos igual a mim e igual a você, né? Mas acontece que na hierarquia, eles são mais poderosos, são autoridades que Deus colocou ali, né, para cuidar do Brasil, cuidar das nações, né? Não estou falando só do Brasil, estou falando de todas as nações. Está cheio de autoridade, né? Cheio de autoridade. Então vamos orar. Vamos orar pelas autoridades civis, militares e eclesiásticas, e nada de ficar murmurando, falando mal, porque quem vai sair no prejuízo é a gente mesmo. Porque nós não somos autoridade, nós somos servos e nós estamos debaixo de autoridades civis, militares e eclesiásticas. E a Bíblia diz mais ainda, meus irmãos, que é melhor obedecer do que sacrificar. Não é verdade? Está na palavra de Deus, é a Bíblia que nos orienta, é a Bíblia que nos ensina, né, que nós, né, venhamos a obedecer a palavra de Deus, para que nós tenhamos uma vida sossegada, uma vida quieta, uma vida abençoada, uma vida aprovada por Deus, né? Porque quem fala mal das autoridades, automaticamente estão falando do próprio Deus, né? Repetindo o que eu falei agora há pouco. Por quê? Porque a Bíblia diz que todas as autoridades, elas foram constituídas pelo próprio Deus. E repetindo de volta, né? As autoridades não são terrores para aqueles que amam as coisas certas, que fazem as coisas certas. As autoridades são terrores para aqueles que praticam as coisas erradas. Então, eles praticam as coisas erradas e não gostam de serem corrigidas, né? E começam a atacar as autoridades. Mas aquele que ama a Deus, aquele que teme a Deus, aquele que gosta de obedecer a Deus, aquele que tem prazer, né, de obedecer a Deus, as normas de Deus, esse vive na paz, vive sossegado, né? Porque seja quem for que esteja lá no comando, né, presidente, governador, prefeito, pastor, bispo, irmãos amados, vamos amar esse povo, né? Deixa que quem estiver fazendo errado, eu ou eles, né? O Deus da Bíblia, ele sabe punir, ele sabe por onde punir, né? Mas é ele, nós não devemos nem murmurar, nem ficar pensando mal contra as autoridades. Mas quando você obedece a palavra de Deus,
que diz assim, ó, apóstolo Paulo falando para Timóteo: ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Tá vendo? É a Bíblia, meus amados, é a Bíblia Sagrada que manda nós, né, orar, né, interceder, né, obedecer, interceder por todas as autoridades. Quando a gente faz isso, obedece a palavra de Deus se cumpre na nossa vida. Ela gera em nós paz, sossego, harmonia, né? Mas quando a pessoa começa a falar mal das autoridades civis, militares e eclesiásticas, a gente mesmo entra em aflição, né? Entra em agonia, desespero. Então Deus não quer que isso aconteça. Tá bom, meus amados irmãos? Que Deus abençoe vocês, que o Espírito do Senhor fale melhor em cada coração. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e deixa aí o seu like, né? Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima edição, se Deus assim nos permitir.